Bora lá então, né, pessoal? Muito boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Eu sou o professor Matheus, professor de Biologia aqui do GCN, do Grupo de Ciências da Natureza, e nós estamos, portanto, lançando aí uma série de aulas para mostrar para vocês, né, do que a gente tanto busca apresentar de novo para vocês, né, que é o estudo por habilidades. Então, a nossa ideia é decifrar o Enem para transformar, é claro, o teu futuro. Gente, eu preparei uma aula para vocês para a gente falar sobre um conteúdo dentro de 3 diferentes habilidades da matriz. Para quem ainda não sabe, né, a matriz de habilidades e competências do Enem, ela é uma matriz de referência, como a gente chama, onde nós temos 30 habilidades para ciências da natureza, é claro, tem outras matrizes para as outras áreas do conhecimento, e a gente vai, então, dividir essas 30 habilidades, distribuir elas em 8 grandes competências. Então, quando a gente pensa num conteúdo propriamente de uma das nossas 3 matérias, seja termodinâmica ondulatória na física, ou interações intermoleculares na química, ou até mesmo na nossa aula aqui, que nós vamos falar sobre biotecnologia, exatamente, a gente sempre pensa, né, numa matéria um pouco mais dura, um pouco mais crua, com informações um pouco mais batidas, inclusive. Só que quando a gente pensa em como o Enem vai trazer isso pra gente, a gente não pode pensar assim. Isso é uma maneira antiquada, uma maneira que a gente não tá pegando muitas vezes aí, a maneira como o Enem tá trazendo isso pra gente em cada edição que passa. A habilidade, gente, é saber fazer aquilo com o conteúdo. É mostrar para a prova que a gente sabe articular conhecimentos, linguagens, interpretações para resolver uma situação, um problema, para avaliar, para interpretar um experimento a partir daquele conteúdo, tá? Então essa nossa aula aqui, eu vou trazer 3 questões sobre o mesmo conteúdo, mas cada uma vai estar avaliando, portanto, uma habilidade diferente do Enem. E aí a gente vai, né, identificar também cada uma dessas habilidades dentro da questão. Lembrando sempre, aqui no GCN, pessoal, diferente do que se possa pensar, que falem por aí, nós não estamos tentando fazer vocês virarem experts em habilidade, identificar a habilidade. É claro que não. Vocês têm que se preocupar em estudar, em conseguir dominar os conteúdos e, é claro, treinar a prova, né, a partir das habilidades, que é o que constrói a questão. O conteúdo ele é importante, ele é a maneira como a habilidade é a maneira como nós articulamos o conteúdo, mas é a habilidade em si que direciona a elaboração de cada questão, tá? Bom, então a prova do Enem ela vai avaliar o domínio de diferentes habilidades que estão descritas nessa matriz de competências e habilidades. Certo? O Enem ele não vai avaliar o interesse dele propriamente, não é saber se vocês sabem, por exemplo, a função exata da mitocôndria. Essa pergunta objetiva, crua desse jeito, direta demais, não vai aparecer. Ela vai, na verdade, ao invés de decorar um conteúdo, né, que não vai garantir que tu vai ir bem na prova, a gente já sabe disso, né, não é novidade, a prova ela vai avaliar se o candidato ou a candidata domina uma habilidade específica. Por mais que às vezes, né, tenha bastante conteúdo preenchido ali. Então lembra sempre disso, a habilidade ela não é a falta de conteúdo, né? Ou o conteúdo é a falta de habilidade. Quando a gente está falando em estudo por habilidades, em ensino por habilidades, nós não estamos colocando fora o conteúdo, é como se não existisse o conteúdo. Muito pelo contrário, é a gente colocar o conteúdo em movimento. É a gente conseguir colocar o conteúdo num contexto, né, no qual a prova do Enem exige. Uma prova contextualizada, uma prova situada, uma prova posicionada. E uma prova que exige, de fato, né, habilidades e competências do século XXI. Certo? Bom, o conteúdo da vez aqui, então, é biotecnologia. Gente, biotecnologia é um conteúdo, uma matéria, um assunto super importante na nossa prova. A tecnologia que utiliza os seres vivos, né? Então, é uma ciência, uma área do conhecimento, um campo do saber que cresce e cresce a passos largos, né? Na verdade, a biotecnologia,
ela é considerada a ciência ou a área da ciência que mais cresce e se desenvolve em todos os campos científicos. Por quê? Porque o século XXI é o século da biologia, né? É o século de que a gente vai desenvolver, claro, soluções tecnológicas para resolver problemas ambientais, problemas de saúde, a partir, é claro, do conhecimento biológico. Então isso é a biotecnologia, tá? Como é que a gente costuma aprender e estudar isso de forma bem tradicional? Às vezes na escola ou às vezes num cursinho, né? Como é que nos é apresentado esse conteúdo? Bom, a biotecnologia é o uso de organismos vivos ou parte deles para desenvolver produtos úteis. Bom, isso não está errado, mas isso não é suficiente, gente, para a gente dominar, para fazer uma prova, uma questão sobre biotecnologia. Eu preciso ir muito além disso. Clonagem. Clonagem é um assunto que está sempre, digamos assim, na moda, né? Sempre está na pauta, a gente está sempre falando de clonagem de organismos inteiros, clonagem de genes e por aí vai. Então, a clonagem é um processo de criação de cópias geneticamente idênticas de um organismo. Beleza, clonagem é algo importantíssimo, só que isso aí já não é novidade. A gente tem que compreender como que a clonagem, além do seu modo de funcionamento, ela é colocada em prática. Como que a clonagem ela existe no nosso cotidiano ou ainda em pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. A gente pode estar falando até em conservação das espécies. E podemos estar falando em clonagem também. OGMs, que para quem não sabe é uma sigla para organismos geneticamente modificados, são frequentemente debatidos em relação à ética em experimentos científicos. Claro, de fato são. Nós temos diversos aspectos éticos, inclusive a habilidade número 11, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, ela debate, né? Ela pede que a gente reconheça esses aspectos éticos relacionados à biotecnologia. Mas isso também aqui já é um conhecimento que está em qualquer livro didático de biologia, né? Então, vamos trabalhar um pouco, né, essas diferentes perspectivas de uma forma mais aprofundada e baseada em dados, baseada em questão que de fato vem caindo, padrões de prova, pessoal. Os cientistas, agora olha essa última aí, que essa é mais quente, né? Essa aí tá mais... A gente está falando mais, né, nessa última afirmação aí, ó. Os cientistas trouxeram uma espécie de animal extinta de volta à vida. Né? Todo mundo aí nessa altura do campeonato, ou se ainda não ouviu, tá ouvindo agora, sobre a questão dos lobos, né? Os chamados lobos terríveis, que seriam uma espécie que viveu há 10, 15 mil anos atrás, de um lobo que é bem diferente, supostamente, do lobo que nós temos hoje, né? O lobo cinzento. E é claro, também é bem diferente do cachorro e por aí vai. Essa história, ela teve bastante mídia em cima disso, né? Como a ciência da desextinção. Ou seja, a espécie é extinta, ela some do planeta Terra, mas agora, meio que magicamente, parece, né? A gente consegue trazer essas espécies extintas de volta à vida. Será que é bem assim? Nós vamos debater isso também, certo? Bom, falando sobre isso, exatamente, pensa comigo, o que nós encontramos ali, né, nos fósseis, por exemplo, desses lobos terríveis, que é o nome da espécie em si. Um lobo que tinha uma pelagem branca, porque ele vivia numa época glacial, né? Ele então era adaptado a um ambiente que era branco, que era mais gelado. Ele era um animal maior, a mandíbula dele era maior, né? A mordida dele era mais forte. Então, eles encontraram nesses fósseis em torno ali de 15, 20, 30 genes diferentes. Sim, gente, gene pode ser encontrado em osso fóssil. O gene pode sobreviver aos diferentes agentes biológicos, químicos, físicos, né, de decomposição e ainda assim o material genético ser preservado. Claro, ele não vai ser preservado, é muito difícil que isso aconteça, de forma íntegra, de forma completa. Tá? Ou seja, compreender e encontrar o genoma inteiro. O que é genoma? Lembra? É toda a sequência genética do organismo. Seria o livro genético para construir o organismo inteiro. Genoma, então, é o DNA, como a gente chama, né? Não, a gente não encontra isso tudo. A gente encontra parcelas bem pequenas, fragmentos genéticos. Então, será que a gente pode dizer que nós encontramos, de fato, o DNA desse lobo terrível? Não, né? É um pouco complicado a gente
dar um salto tão grande nessa afirmação. O que se fez então? Pegou esses genes encontrados, que foram ali, né, poucos genes, num genoma de 20 mil genes, mais ou menos, isso que tinha. Então, colocaram esses genes nos genes dos lobos cinzentos. E os genes do lobo cinzentos, então a gente construiu, né, ligou esses genes de uma espécie com outra, produzindo, é claro, um lobo transgênico. Aí a gente pode discutir diversas questões. Quantos lobos foram produzidos a partir desse experimento? Muitos, poucos? Porque se foram poucos, nós não temos o quê, gente? Diversidade genética. Porque eles são clones, eles são praticamente iguais. Eles não formam uma população geneticamente diversa e que possa responder, portanto, a diferentes obstáculos ambientais. Surtos epidemiológicos, epidemias, pandemias, falta de comida e aí diversos, né, obstáculos que a gente chama de seleção natural. Se não há diversidade genética, não há diversidade de respostas aos obstáculos ambientais e naturais. Então a gente pode discutir uma série de coisas aí, inclusive se vocês comentarem aí no vídeo, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre esse episódio específico. E inclusive falando sobre várias das habilidades do Enem que a gente pode tratar nesse episódio sobre essa suposta teoria da ciência da desextinção, né? E por fim, só para não deixar de falar sobre isso, pensa comigo, se eu posso agora tirar da extinção esses animais, e talvez mamutes, o dodô, que é aquela ave, que é um pombo, né? Que é uma ave grande, que foi extinta há alguns séculos. Isso quer dizer o quê? Que não tem problema eu extinguir mais espécies. Calma lá, né? Parece que com a ciência da desextinção, agora se nós extinguirmos diferentes espécies, não tem problema, porque a gente tem a ciência da desextinção para, é claro, desextinguir e trazer de volta à vida essas espécies. Não, gente. Não é tão simples assim. Nós não podemos dizer, por enquanto, pelo menos, que nós trouxemos de volta ao planeta Terra uma espécie que foi historicamente extinta há milhares de anos. Porque falta muita coisa ainda para a gente conseguir afirmar isso. O ambiente onde esses animais vão viver, a cultura que seria transmitida, né, das gerações anteriores para as gerações posteriores. Como é que um lobo aprende a caçar, por exemplo? Né? Como é que um lobo aprende a viver no meio da selva? Então, tudo isso, né, precisa ser melhor trabalhado. E então existe uma implicação ética e filosófica de que parece que a gente pode agora destruir a biodiversidade, que depois é só voltar com ela nessa ciência da desextinção. E não é verdade. Nós precisamos cada vez mais proteger a biodiversidade, porque além de elas terem o direito intrínseco de existência, como todos nós temos, a natureza e a biodiversidade promovem diversos serviços ecossistêmicos para nós humanos, sem cobrar, é claro, nenhum real, $1 de volta. No futuro essa conta vai chegar, é claro, mas de maneira imediata não há uma cobrança ali, né? Então a gente tem que preservar isso porque nós dependemos da natureza, porque fazemos parte dessa natureza. Bom, sem mais delongas, vamos analisar como é que o Enem avalia isso. Olha só essa questão aqui de 2020, tá? Em 2012, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, ela divulgou sua intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas de extinção no Brasil, como é o caso do lobo-guará. Olha, gente, esse bicho aqui é um animal muito interessante, é um animal que é típico do nosso cerrado brasileiro, mas não só, tá? Da onça-pintada, que é uma espécie bandeira brasileira, né? E do veado catingueiro, que é outra espécie também importantíssima. Para tal, células desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma para posterior uso. É, na verdade, a gente, né, congelar, digamos assim, células desses animais para cultivar e poder reproduzir eles em laboratório depois. Dessas células seriam retirados os núcleos e inseridos em óvulos anucleados. Então, pensando, né, como é que seria essa imagem, ilustrando, né, mentalmente isso, o que a gente está fazendo? A gente está pegando uma célula de um desses animais, por exemplo, o lobo-guará, e tirando, né, o núcleo. Está ali.
Ou seja, eu pego um óvulo desse animal, uma célula desse animal, retiro o núcleo dali de dentro, e agora esse núcleo, que é o que contém, é claro, o DNA, né? O DNA dessa espécie, ele vai ser inserido em um óvulo da espécie, só que agora é um óvulo sem o núcleo. Então, né, que é um óvulo anucleado ali. Então, agora eu inseri aquele óvulo, aquele núcleo, dentro do óvulo que anteriormente não tinha nenhum material genético, nenhum núcleo. Após um desenvolvimento inicial in vitro, ou seja, né, em laboratório, os embriões seriam transferidos para úteros de fêmeas da mesma espécie. Com a técnica da clonagem, olha aqui a clonagem nos mostrando, né? Espera-se contribuir para a conservação da fauna do cerrado. E se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. Olha que interessante a ideia, né? Nós produzirmos esses animais que estão ameaçados de extinção em laboratório e contribuir para a conservação da fauna do cerrado, que inclusive é um bioma muito cobrado na prova do Enem, viu? Bom, vamos agora compreender a habilidade que está sendo cobrada aqui. Olha o comando do item, né? O enunciado. A limitação dessa técnica no que se refere à conservação de espécies é que ela... Bom, gente, aqui está a habilidade número 11, né? Eu escrevi por cima ali e vou, portanto, agora apagar. Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Olha só, né? Então, qual é a limitação dessa técnica? Gente, essa questão aqui é pura habilidade 11, que é uma habilidade própria e só cai ali dentro biotecnologia, certo? Bom, a limitação, no que se refere à conservação de espécies, é que ela gera haploides inférteis. Clones haploides inférteis. O que significa isso, né? Significaria que os clones, gente, seriam primeiro haploides, ou seja, N, né? Ou seja, apenas com um conjunto de cromossomos. Ou seja, parece que ele só tem um pai, que deu somente um conjunto de cromossomos. Parece que não teve uma mãe ou outro pai para a gente contribuir com os dois conjuntos de cromossomos, formando, na verdade, então, um clone diploide, que é como deve ser, e esses animais ainda seriam inférteis, né? Será que esse é o problema para a conservação? Não, porque olha só, o que eles nos mostraram aqui, né? Bom, nós teríamos uma célula, né, que seria colocar um óvulo, né, que teria ali dentro um núcleo com um material genético, só que essa célula ela não é haploide, ela é diploide, ela é 2N, gente. Ela é um óvulo completo, um conjunto cromossômico de cada progenitor, do pai e da mãe. Por isso não pode ser letra A. Letra B, a limitação então é que aumenta a possibilidade de mutantes. Gente, mutação, lembra? Mutação é um processo aleatório. Ela é um processo randômico. Ela é um erro na replicação do material genético, quando ocorre essa replicação, na hora da divisão celular, por exemplo, né? Então, fazer essa técnica, ela não vai aumentar a possibilidade de mutações, porque essas mutações acontecem de forma aleatória. Então, isso é um padrão de questão de biotecnologia, ou quando fala de genética, por exemplo. Por quê? Porque parece esse mutante, né? Um bicho monstruoso e tal, que vem muito, inclusive, da nossa cultura pop, quando fala, por exemplo, do X-Men, né? Que é um maior exemplo de filme hollywoodiano, falando sobre mutações e mutantes, né? Não, peraí, a mutação ela é um fenômeno que acontece o tempo inteiro, ela não está... ninguém está livre de sofrer uma mutação, a mutação ela não é algo ruim necessariamente. Então, não é a letra B. Letra C. Leva a uma diminuição da variabilidade genética. Bom, essa aqui é a nossa resposta. Por quê, né, gente? Porque, olha só, a questão nos mostra que é uma técnica de clonagem. Então, sairão dali, pessoal, lobos-guarás,
onças pintadas, veados catingueiros, todos esses animais, clones. Portanto, serão com a mesma variabilidade genética. Eles não terão diferentes composições genéticas. Ou seja, diferentes possibilidades de resposta ao ambiente que é variável e que propõe desafios diferentes. Tá? Então, por isso, essa é a nossa alternativa correta. Gente, diversidade genética, presta atenção, sai do celular caso tu esteja no computador. E olha bem para mim aqui. Diversidade genética, variabilidade genética, ela é um valor para a prova do Enem. É um valor para a nossa ciência da biologia e para a conservação ambiental. Porque sem variabilidade e diversidade, as espécies ficam mais suscetíveis à extinção e à redução populacional. Então, lembra, diversidade é um valor para a nossa prova. Letra D. Acarreta numa perda completa da variabilidade fenotípica. Ou seja, né, o fenótipo é o produto do genótipo. O genótipo, portanto, são os genes que aquele animal vai ter. E o fenótipo é o produto dos genes. São proteínas, são características, são comportamentos, são colorações que vão vir a partir do genótipo. Será que eu perco completamente a variabilidade fenotípica? Claro que não. Sabe por quê? Porque apesar de eu diminuir a variabilidade genética, eu não sumi com ela, eu não zerei a variabilidade genética. A variabilidade, portanto, também, se eu puder falar, genotípica. Então eu não vou perder completamente a minha variabilidade fenotípica. Ela ainda vai haver. Então essa alternativa aqui ela é muito radical, né? Ela fala de perda completa. E isso nunca, nunca, nunca é muito bom na hora de uma alternativa, da gente escolher essa alternativa. Letra E. Amplia o número de indivíduos sem capacidade de realizar diferenciação celular. O que é diferenciação celular? Algo que nós vamos ver logo na sequência. É o processo de uma célula que era uma bolinha sem forma específica, sem características muito específicas. Por exemplo, se nós formos pensar um neurônio, que é uma célula alongada, parece um fiozinho elétrico, que tem esse grande poder de transmitir impulsos nervosos elétricos de uma célula para outra, ou seja, promover uma forma de comunicação elétrica celular extremamente avançada e sofisticada do ponto de vista biológico. Uma célula indiferenciada, que seria uma bolinha como essa que eu mostrei aqui para vocês, ela não tem uma função específica. Ela é uma célula genérica. Então, a diferenciação celular significa o processo de aquisição de uma forma específica, especializada, altamente complexa e que, é claro, vai dar uma função específica àquela célula. É o processo de formação de um neurônio, de uma célula muscular, de uma célula cardíaca, de uma célula da pele, de uma célula do intestino e por aí vai. Então, não tem nada a ver, né, com essa questão. Essa questão é que ela não se relaciona de maneira nenhuma com o nosso conteúdo de biotecnologia, porque, ou melhor, com o contexto da questão, até se relaciona com o conteúdo de biotecnologia, né? Por quê? Porque a limitação não é que ela amplia esses indivíduos que não conseguem fazer diferenciação celular. Todos eles vão conseguir fazer diferenciação celular, porque eles vão se desenvolver, né, no útero da mãe que está sendo, portanto, ali, né, a gestante. Por isso, nossa resposta é a letra C. A limitação dessa técnica de clonagem é que ela leva a uma diminuição da variabilidade genética. Caso estivessem acontecendo, por exemplo, acasalamentos, gente, entre esses animais na natureza, porque eles iriam se encontrar de forma ao acaso, né? E eles não iriam, portanto, ser todos iguais, porque a população natural ela já tem uma variabilidade genética própria, uma diversidade genética própria, e que, é claro, portanto, iria ser promovida, aumentada, né, em cruzamentos selvagens. Certo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora numa próxima questão aqui, que é da habilidade 29. Essa habilidade aqui, ela já é um pouco diferente, porque nós precisamos interpretar experimentos que estão sendo colocados. Experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, para a saúde, para a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais.
Então aqui é interpretar experimento ou técnica que utilizam seres vivos, ou seja, biotecnologia. Olha só, uma notícia traz esperança a pessoas com certos tipos sanguíneos. Pesquisadores europeus conseguiram injetar, com sucesso, glóbulos vermelhos originados a partir de células-tronco em uma pessoa. Olha só, aqui a gente vai estar falando sobre aquele fenômeno de diferenciação celular, né? De uma célula partir de indiferenciada a diferenciada. Qual é a grande propriedade, né? Então, de uma célula-tronco? É isso, é conferir a possibilidade de virar vários tipos celulares específicos, de conseguir se diferenciar a partir de uma bolinha genérica, sem forma específica, em uma gama, às vezes infinita, de possibilidades de células com funções diferentes. Esse avanço na medicina foi importante porque permitirá o quê? A substituição de tratamentos convencionais para estancar hemorragias internas. Gente, quando a gente está fazendo uma transfusão sanguínea, a gente não está precisando aqui, nós não estamos diretamente atacando o problema de uma hemorragia interna. O fato de a pessoa estar com uma hemorragia interna, o paciente precisa, é claro, de uma transfusão sanguínea, porque ele está perdendo sangue. No entanto, a célula-tronco, ela não melhora ou faz substituir o tratamento convencional. Por quê? Porque a função da célula-tronco, e aí para isso significa interpretar a técnica de utilização de células-tronco, essa é a habilidade 29, ela não se relaciona com o que está escrito na letra A. A célula-tronco, ela tem uma grande função, né, de impedir algo chamado de histoincompatibilidade. Mas no caso aqui, a célula-tronco ela promove uma histocompatibilidade. O que é isso? Pelo amor de Deus, o que significa isso, senhor? Histo com H, né? Significa tecido e compatibilidade. Então a célula-tronco, ela promove essa compatibilidade tecidual, né? Na troca ali no caso de sangue. Lembrando, o sangue é um tecido, uma transfusão sanguínea precisa ser histocompatível, ou seja, precisa ter compatibilidade sanguínea, certo? Letra B, portanto, a produção de glóbulos vermelhos in vitro do próprio indivíduo, evitando transfusões sanguíneas. E aí? O que vai acontecer aqui? Eu não estou querendo evitar transfusão sanguínea, eu estou querendo promover ela, né? Eu estou querendo, então, fazer com que essa produção de glóbulos vermelhos sejam feitas do próprio indivíduo, né? Eu quero do próprio indivíduo aqui. Então, evitando transfusões sanguíneas. Será que eu quero mesmo evitar uma transfusão sanguínea? Claro, exatamente o que eu quero, né? Por quê? Porque, nesse caso, uma transfusão sanguínea, pessoal, ela requer um doador e um receptor que sejam diferentes entre si. Porque senão a gente não pode estar falando, né, de doador e receptor diferente aqui nesse caso. Por quê? Porque eu estou produzindo glóbulos vermelhos em laboratório, dentro de um tubo de ensaio, como a gente pode imaginar, que sejam do próprio indivíduo. É uma célulazinha, é uma célulazinha que é indiferenciada, virando uma célula bem diferenciada, né? Que no caso aqui é uma hemácia. Então, a célula-tronco está virando um glóbulo vermelho, né? Então, aqui eu tenho uma diferenciação celular. Eu pego uma célula-tronco do próprio indivíduo e diferencio ela num glóbulo vermelho. Letra C. A realização da transfusão de sangue entre doador e receptor com menor risco de incompatibilidade. Essa aqui até poderia confundir, né, a pessoa que está fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma transfusão de sangue, mas
Ou seja, eu tenho um doador e um receptor que são diferentes e tem um risco de incompatibilidade menor. Na verdade, eu não tenho nenhum risco de incompatibilidade. Por quê? Porque é uma célula do próprio indivíduo que está sendo colocado nele. Letra D. A substituição dos glóbulos vermelhos pelas células-tronco na corrente sanguínea, aumentando o número dessas células. Maravilha! Se eu agora tenho um monte de células-tronco na corrente sanguínea, eu tenho um indivíduo que pode coletar células-tronco a hora que ele quiser, né? Claro que não, né, gente? Por que é claro que não? Tô brincando aqui, né? Mas é que, pensa comigo, o que me adianta ter um monte de célula-tronco na minha corrente sanguínea? A célula-tronco, ela não tem a função específica. Ela tem o potencial de virar uma célula com função específica. Eu não quero célula-tronco no meu sangue. Eu quero glóbulo vermelho, que é o que vai transportar o oxigênio no sangue. Tá? Então, não me adianta essa aqui também. Letra E, por fim, a realização de tratamentos de doenças do sangue ou até mesmo a não manifestação de algumas doenças, reduzindo o número de mortes. E aí, qual é o problema aqui? Ele não trata, né, sobre a questão das células-tronco, da questão da compatibilidade. Então, essa alternativa não nos serve também. Beleza? Bom, por isso aqui, mostrando como biotecnologia, no caso aqui de células-tronco, ela pode ser cobrada muito mais sofisticação na nossa prova do Enem do que a gente costuma estudar, né, de forma mais crua esse assunto. Então aqui uma imagem para mostrar para vocês, né, o que é esse negócio aí de células-tronco. Bom, vamos imaginar que eu tenho um espermatozoide e um óvulo lá em cima e que produzem uma célula-ovo, o zigoto. Esse zigoto, ele ainda é chamado de totipotente, ou seja, tem as potências totais, o potencial máximo de virar qualquer um dos grupos celulares que nós temos no corpo. Bom, quando esse ovo começa a, claro, se dividir, ele já começa a virar um organismo ali, um embriãozinho, que é uma célula, produzindo células, é claro, que são ainda indiferenciadas, portanto não tem função e forma específica. Essas células, elas já começam a perder, dependendo do nível de desenvolvimento delas, o potencial total de virar qualquer, portanto, célula do corpo humano ou do corpo animal. Então, elas já são chamadas de células indiferenciadas multipotentes, pluripotentes, mas não totipotentes. A ponto de, é claro, elas se diferenciarem ao máximo, virando células do tecido conjuntivo, células ósseas, células do músculo, célula da pele, célula nervosa e por aí vai. Certo? Bom, última questãozinha aqui, falando agora sobre nanotecnologia. Bom, essa questão, pessoal, vamos analisar a questão, acompanha comigo, presta bastante atenção para depois a gente falar sobre a habilidade que ela vai ser referida, tá? Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram, entre aspas, no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. Esse é o nome, então, da notícia, né, que estava sendo escrita. Olha que interessante, né? Então, é uma biotecnologia celular. É uma biotecnologia que utiliza engenharia altamente complexa, a escala nanométrica, engenharia de materiais, que, né, são esses tubos de carbono que podem, portanto, fazer parte ali da membrana, né, do interior dos cloroplastos. E eles, portanto, né, a pergunta é: o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o quê, gente?
utilização de água, absorção de fótons, formação de gás oxigênio, proliferação dos cloroplastos e captação de dióxido de carbono. Isso é uma questãozinha um pouco complicada para alguns, que talvez estejam mais desavisados de como funciona o processo da fotossíntese. Para isso, é a habilidade 15 que mostra, né? Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Então, a gente vê aqui, né, muito bem explicada e explícita a habilidade 15. Olha só, um cloroplasto, ele é mais ou menos assim. O que é um cloroplasto? É uma organela do citoplasma de células vegetais que tem a função de fazer a fotossíntese. E é engraçado que ele parece, né, uma bactériazinha, uma alga unicelular. De fato, se a gente for lembrar da teoria da endossimbiose, que diz que há bilhões e bilhões de anos atrás, na verdade, tanto o cloroplasto quanto aquela mitocôndria, né, da respiração celular, eram, na verdade, bactérias procariontes de vida livre. Elas não eram partes de uma célula eucarionte. Em algum momento, essa relação foi tão benéfica de, no caso, o cloroplasto entrar na célula, porque ela conferia para a célula eucarionte grandona algo que, como comida, né? Como glicose, como a gente vai ver aqui agora, e a célula grandona que abrigava esse procarionte ancestral que conseguia fazer fotossíntese, ainda não chamado de cloroplasto, ganhava, é claro, abrigo, né? Então, o cloroplasto, futuro cloroplasto, vai ganhar abrigo. Então, essa relação cooperativa, e não mais agora de predação de uma célula grandona se alimentando desse ancestral dos cloroplastos, deixou de existir, vira uma relação cooperativa. Então, essas células agora começam a se ajudar numa relação de simbiose mutualística, ou seja, um benefício mútuo para os dois lados, surge. Então, de fato, se nós formos analisar a anatomia aqui de um cloroplasto, ele é mais ou menos assim. Tem essa membrana né, do cloroplasto, é a membrana externa que a gente está vendo aqui. Agora, aqui, ó, por exemplo, nesse verdinho aqui embaixo, nós temos a membrana, né, estruturas que nós vamos chamar de tilacoides, tá? E aqui nada mais é do que a região interna dos tilacoides, tá? Então a gente também pode dizer que é a parte de dentro ali dos tilacoides. Gente, o que está chegando aqui nessa linha amarela, né? Chegando uma onda eletromagnética chamada de luz. Pasmem, né? Então aqui nós estamos construindo a reação da fotossíntese. Para isso, além de luz, eu também preciso de quê? Eu preciso de água. Então essa água está entrando, né? Se nós formos lembrar, uma equação bem simples, de forma bem simplificada da fotossíntese, nos diz o quê? Que a fotossíntese é a absorção de gás carbônico atmosférico, que está aqui, logo mais vamos falar dele, mais moléculas de água, que na presença de luz vão construir glicose, né? Que é C6H12O6 mais O2 mais ATP. Então, o que nós estamos percebendo aqui? Que os diferentes componentes agora nessa imagem, eles estão em diferentes locais nessa reação. Então, o CO2 está aqui, né? Vem do ar, e participa numa reação da fotossíntese, que é a chamada fase escura. Ela também vai ser chamada, né, gente, de ciclo de Calvin, certo? Por quê? Porque nessa etapa de fase de reações independentes de luz, a luz não está ali, portanto, né, sendo um fator importante. É na etapa anterior aqui que a gente tem na esquerda é que a luz é importante, né? Então, por isso, a gente chama essa fase de fase clara ou fase de reações dependentes de luz. A água, ela entra aqui como uma substância que será oxidada, né? Se eu oxido a água, eu produzo prótons, elétrons e também livres, é claro, e, portanto, no final,
gás oxigênio, que vai ser liberado e nós vamos respirá-los. Que, portanto, né, na nossa reação principal, está aqui. Agora, esse processo todo, né, de fase clara e fase escura, troca elétrons, troca prótons, e, portanto, a gente tem aqui, né, a utilização de substâncias e moléculas que vão carregar esses elétrons de um lugar para o outro. É o nosso chamado NADP+, né, e o NADPH, quando ele adquire, quando ele pega aquele elétron, certo? No processo também da fase clara para a fase escura, eu construo uma molécula de ATP, que é a nossa moeda energética. Aqui eu vou, portanto, conseguir levar o ATP até a fase escura. E a fase escura vai fazer o quê? Cheia de energia, cheia de elétrons livres ali agora, e de ATP para utilizar, ela vai conseguir construir uma molécula de glicose, o nosso açúcarzinho, que é a fonte de alimento da planta. Então, olha, a fotossíntese é um processo muito tranquilo, né? Dividido em duas fases, dividido em duas regiões também, né? A gente está falando da membrana dos tilacoides, que é a fase clara, onde acontece a fase clara, e essa regiãozinha aqui chamada de estroma, que é onde acontece a fase escura, né? O ciclo de Calvin, a reação independente de luz, que está em azul escuro, ela acontece naquilo que nós poderíamos chamar de citoplasma do cloroplasto. Claro que eu não posso chamar de citoplasma porque não é uma célula, é uma organela. Então eu chamo de estroma, tá? Então, gente, lembrando, a fotossíntese, né? Se eu estou, portanto, querendo aumentar, voltando lá na questão, né? Olha só, os nanotubos de carbono, eles podem, absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. Ou seja, eu posso agora absorver diferentes faixas do espectro eletromagnético que vocês estudam lá na física. Dentro da luz visível, a fotossíntese ela não funciona, na verdade, absorvendo todas as cores do espectro da luz, e sim alguns específicos, né? Como, por exemplo, o vermelho. Mas agora, com esses tubos, nanotubos de carbono, o que acontece? Os nanotubos podem absorver comprimentos de onda que não são habitualmente utilizados pelo cloroplasto. O que isso vai provocar? Será que vai provocar uma maior utilização de água? Não, é claro que não. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou mexendo aqui no espectro eletromagnético da luz, utilizando mais água. Absorção de fótons? Sim, essa é a nossa resposta. Porque agora eu consigo absorver mais fótons ao conseguir absorver comprimentos de onda em diferentes faixas que antes eu não conseguia. Letra C. Formação de gás oxigênio? Não, né? A ideia aqui porque olha só, né? O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem o quê? Eles não promovem a formação de gás oxigênio, né? E o gás oxigênio ele é um subproduto. Ele é um subproduto da fotossíntese. Então, não. Eu preciso, na verdade, absorver mais fótons para daí sim, indiretamente, formar mais gás oxigênio. Eu tenho que identificar etapas aqui. E o gás oxigênio é uma etapa posterior à absorção de fótons que foi melhorada. Proliferação dos cloroplastos? Não. Né? Isso aqui vão ser outros mecanismos que nada tem a ver com o aumento da possibilidade de absorção de comprimentos de onda diferentes aqui. E letra E, captação de dióxido de carbono? Não, porque a luz, né, é que está sendo promovida aqui, está sendo melhorada a absorção de luz. E o dióxido de carbono ele é captado na fase que é independente de luz, lá no ciclo de Calvin, na fase escura, como nós vimos, que eram, né, aqueles... olha aqui, que eram aqueles... esse ciclo aqui em azul escuro, tá? Então, não está relacionado também, nesse caso. Certo, galerinha? Então, eu mostrei para vocês agora aqui, gente, um conteúdo que é biotecnologia, cobrado de diferentes maneiras, relacionado com outros conteúdos também, né? Porque a gente fala naturalmente sempre de célula, de bioquímica, de metabolismo, de genes. E, é claro, em 3 habilidades distintas, né? Algo que a gente não costuma trabalhar no estudo tradicional, convencional,
que são os conteúdos articulados dentro de uma habilidade ou de mais habilidades. Isso, gente, pode melhorar o aproveitamento e a nota de vocês, e nós do GCN acreditamos muito nisso. O estudo por habilidades, ele começa a condicionar vocês e o estudo de vocês de maneira a compreender como o padrão da prova do Enem vai cair. Como uma questão do Enem, ela tem um padrão e que ela é construída a partir de um critério chamado de habilidade. Estudar por habilidades, portanto, otimiza o estudo de vocês. Faz com que vocês entrem em contato com uma linguagem que é própria daquela habilidade. Habilidade 15 vai falar de experimentos. Então, vocês já sabem que vai cair experimentos, que vão cair experimentos, imagens, explicações, modelos biológicos que vocês vão precisar interpretar. A habilidade 11 vai pedir que vocês reconheçam benefícios, limitações da biotecnologia, compreendendo os processos biológicos ali envolvidos, mas reconhecer os benefícios e as limitações. Então não é só biotecnologia, é biotecnologia na habilidade específica que nós estamos analisando. Certo, meus queridos? Então, foi essa nossa aula aqui sobre um conteúdo, 3 habilidades, e eu me despeço de vocês aqui. Eu desejo a todos bons estudos, que vocês revejam esse vídeo e os outros, né, vídeos da nossa série. E, é claro, não posso deixar de pedir para vocês deixarem o like aí no vídeo, compartilhar, comentar. Eu acho que muita gente pode ser beneficiada por causa desses nossos vídeos aqui. Então, se tem um amigo, uma amiga, um familiar que está estudando para o Enem, que vai fazer a prova, não deixa de mandar para ele, para ela. E fala com a gente lá no Instagram, @Grupo de Ciências da Natureza, para conhecer melhor os nossos cursos, entrar em contato com a gente se tu gostou dessa ideia de estudo por habilidades, quer conhecer mais sobre isso. A gente está super aberto para conversar com vocês. E é claro, se tiverem interesse também em comprar um dos nossos cursos, nós somos 3 professores aqui no GCN, né? E temos diferentes cursos aqui para diferentes necessidades dos nossos alunos. Então, o nosso site é esse, gcn.kpages, né? pages.online/curso GCN. Lá tu vai encontrar toda a explicação bonitinha, descrição de todos os nossos cursos, como eles funcionam e por aí vai. Não deixa de nos seguir lá no Instagram, conversar com a gente também no direct. E é isso aí. Certo, meus queridos e minhas queridas? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.